É de extrema importância frisar que essa CPI, ela não é contra a Lava Jato. Ela simplesmente pega as pessoas que foram citadas nas publicações do Intercept e que elas estavam envolvidas nesse sistema aí de corrupção que foi fraudulento, que tirou um dos concorrentes para a eleição e colocou o Bolsonaro como candidato principal. Precisamos ir a fundo e que isso todo seja investigado, porque não está sendo investigado pela Precisamos ir a fundo e que isso todo seja investigado, porque não está sendo investigado pela brasileiros esta explosão de preço de petróleo. Então, manter a Petrobras brasileira é importantíssimo para todos nós. Como orienta o governo, deputado? Não, presidente Soraya, o governo orienta sim. E eu quero deixar aqui a demonstração da minha satisfação, porque hoje eu estive no Palácio da Alvorada junto com o presidente Bolsonaro, onde ele sancionou a lei, onde o produtor rural ele tem a posse de armas, não só na sua casa, mas em toda a extensão do seu território. Isto é muito importante para o agronegócio, para os produtores rurais, para quem vive da terra, porque ninguém mais aguenta ser invadido por MST, ter abdiado das suas terras. Um grande passo para o desenvolvimento do campo foi hoje, através da segurança sancionada pelo presidente Bolsonaro. Uma grande honra, fiquei muito feliz. Aqueles que forem pela aprovação do dispositivo destacado permaneçam como se acham. Mantido o texto. Verificação, senhora presidente, em conjunto com o pessoal. O PCdoB acompanha. Verificação concedida. Verificação em conjunto. A presidência solicita... Presidente, em seguida, pelo tempo de liderança do PCdoB. Deputada Perpétua é a segunda a ser chamada, está aqui na lista de inscrição. Deputado João H. Campos votou com o partido na votação anterior. Senhora presidente, como todos sabem, prezado Zé Rocha, Soraya, semana passada a minha esposa foi vítima de um ataque covarde para tentar atingir o presidente Bolsonaro. Nós sabíamos que a imprensa não tinha muito limite, ou melhor, não vamos generalizar, uma parte da imprensa, prezado Gilberto, mas que seriam tão baixos, eu confesso que eu não imaginava. Vou relatar aqui, através de uma nota que eu escrevi, a covardia por trás dos fins que justificam os meios. A última edição da revista Época pertence ao Grupo Globo. Trouxe uma pseudo-reportagem sobre o trabalho desenvolvido pela minha esposa, Heloísa Bolsonaro. O jornalista João Paulo Sacconi, de 23 anos, mentiu durante mais de um mês, fazendo-se passar por uma pessoa em busca de ajuda profissional. Não se trata de um erro humano. Um mês. A reportagem da época foi discutida, debatida e planejada. Houve um crime premeditado. O jornalista contou com o apoio do editor-chefe, Plínio Fraga, e da diretora de redação, Daniela Pinheiro, para mentir e para enganar de forma vil e covarde uma profissional que exerce legal e legitimamente a sua profissão. Um erro não dura um mês, prezada professora Daiane Pimentel. O objetivo da revista Época nunca foi prestar um serviço à sociedade, mas denegrir alguém cujo único pecado é ser casada comigo. O jornalista nunca teve qualquer interesse no trabalho da minha esposa. Sua intenção, avalizada, como já observei, pela direção da revista e pelos seus superiores, sempre foi arrancar uma declaração polêmica, uma confidência qualquer que servisse aos propósitos daqueles que não aceitam a eleição democrática e legítima de Jair Bolsonaro. De acordo com o capítulo 2 da conduta profissional do jornalista,
do Código de Ética dos Jornalistas, o seu artigo 6º, inciso 8º, prevê: é dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Em seu capítulo 3º, da responsabilidade profissional do jornalista, diz o Código de Ética, em seu artigo 11, o jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em caso de incontestável interesse público e quando esgotada todas as outras possibilidades de apuração. Eu pergunto, que interesse público há na profissão da minha esposa? Apesar de incorrer em todas essas faltas, a revista Época emitiu no dia seguinte à publicação da matéria, afirmando que os jornalistas agiram dentro da ética e retidão da revista. E somente agora, 5 dias após os fatos, a revista emite nota dizendo-se equivocada, pois Heloísa leva uma vida discreta e não pode ser considerada uma figura pública. Nas palavras da revista, prezada deputada Manato, abre aspas, foi um erro de interpretação que só com a repercussão negativa da reportagem se tornou evidente para a revista. Fecha aspas. Não conseguiram prever que estavam fazendo uma canalice com a minha esposa. Além disso, não houve solidariedade, prezada presidente Soraya, dos grupos feministas com a minha esposa. Imaginemos a seguinte situação: você está na sua casa, recebe em sua porta uma pessoa que se identifica como policial. A pessoa tem identidade, usa uniforme, que por uma razão qualquer informa que precisa conferir alguma coisa dentro da sua residência. Você, uma pessoa de boa fé, permite a entrada e conduz a autoridade, que de repente é um marginal que lhe sequestra os seus filhos dentro da sua própria casa e lhe rouba os seus bens. O nosso sentimento foi semelhante. Heloísa foi enganada de forma vil e usada covardemente para que a publicação pudesse atingir o presidente da República e a mim, ambos eleitos democraticamente. Imaginemos, senhoras e senhores, que um militante de direita mentisse sobre a sua identidade e se passasse por um jornalista interessado em vasculhar a vida de qualquer um de vocês e suas famílias com o único objetivo de assassinar suas reputações. Qual seria o sentimento? Quais seriam as reações? O que João Paulo Sacconi fez incorre ainda em crime de falsa identidade, segundo o artigo 307 do Código Penal, uma vez que ele se fingiu de paciente. A gente vai ter um encontro breve na justiça, senhor Sacconi. Além disso, há ainda as figuras do coautor ou partícipe, de acordo com o artigo 29 do mesmo Código, pois, como já assinalei, ele teve o respaldo necessário dos seus superiores para produzir o conteúdo exposto em 13 de setembro na página da publicação. E além da página, ainda convidava para você assistir a matéria inteira comprando a revista física. O presidente da República tem dito e reiterado que liberdade de expressão é fundamental em qualquer regime democrático. E nós avalizamos isso. E vamos além. Quem sempre defendeu os meios de comunicação, quem sempre defendeu o controle dos meios de comunicação, foi a esquerda dita progressista. Seguiremos defendendo as liberdades, mas jamais aceitaremos injustiças. Há leis, regras, normas e aos costumes, aquilo que aprendemos a respeitar desde tenra idade, o que não está escrito, mas é observado de forma rigorosa. Não usamos a família para atingir adversários. O que a revista Época chancelou vulnera completamente toda e qualquer retórica de defesa das liberdades, pois, a exemplo do que temos observado nos últimos tempos, para alguns, os fins justificam os meios, mesmo que se valendo de práticas condenáveis. A minha mais completa e restrita solidariedade à minha esposa Heloísa pelo trauma que impactará o seu trabalho para sempre. Senhora presidente, como é que eu faço agora em casa, com a minha esposa sendo temerária agora de fazer os atendimentos, que ela nem fazia presencialmente para resguardar a sua segurança física, fazia via web, e agora, com uma reportagem baixo nível dessa, está traumatizada para exercer a sua função. Então, eu tenho encontro não só com o jornalista João Sacconi, para concluir, presidente.
mas também com o senhor Plínio Fraga, editor-chefe da revista Época, e com a senhora Daniela Pinheiro, diretora de redação da revista Época. Isso não foi um engano. Não é possível que após 5 sessões, um mês inteiro, discutindo a matéria, lançando para a web, chamando para comprar a revista impressa, vocês venham publicamente dizer que foi um equívoco, foi uma canalice. Não contem com a minha paciência para casos como esse, e que sirva de exemplo a todos aqueles que queiram sair da regra do jogo. Nos atacar aqui, deputado Gilberto, a gente aceita, a gente sabe como é que é a regra do jogo. Raramente, coisa raríssima é processar algum jornalista, mas esse caso foge a qualquer tipo de regra. Muito obrigado, presidente. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Deputada Perpétua. Presidenta, deputado. Golpe midiático, judicial e empresarial. Obrigado, nobre deputado Rui Falcão. Enquanto se dirige à tribuna o deputado Coronel Tadeu, 1 minuto para o deputado Bibo Nunes e depois o deputado Coronel Tadeu, último inscrito. Digníssimo presidente Charles Fernandes, nobres colegas, eu há pouco voltei da residência do presidente Bolsonaro, Palácio da Alvorada, onde participei de um evento selecionadíssimo. Na casa do presidente da República, ele sancionou a lei aonde o produtor rural tem a posse de armas, não só na sua casa, mas também extensa a toda a sua propriedade. Uma sanção que eu vibrei muito, porque eu vivo o dia a dia do produtor rural, eu sei o que é estar em uma casa no campo e ver uma invasão do MST, ou então ladrões praticando abigeato, entre outras. Então, um grande dia para os produtores rurais hoje, com a aprovação desta lei, onde toda a extensão, todo o território, independente do tamanho, o produtor rural pode fazer uso da sua arma. Muito obrigado, nobre presidente. Obrigado, nobre deputado Bibo Nunes. Na tribuna, o deputado